Saudações, colegas, professores. Estamos aqui reunidos, eu, Daniel Rocha, Túlio Vasconcelos, Aline Ribeiro e Mariana Teixeira. Vamos aqui dialogar um pouco, um diálogo aberto, sobre o que é educar pela pesquisa, esse princípio tão importante, e como que ele vai linkar com o nosso trabalho no laboratório de ciência, e também com a nossa prática docente do cotidiano escolar. E para começar, a gente aqui estudou um pouquinho sobre educar pela pesquisa de Pedro Demo, e aí nós vamos trocar aqui, fazer um diálogo aqui, e vocês também, por favor, agreguem também nos fóruns, e também traga sugestões de como poder ampliar esse debate que foi aqui iniciado. Para começar, educar pela pesquisa. O que é que você entende por educar pela pesquisa, Aline? Eu entendo como uma condição do professor como pesquisador, orientando o aluno também a pesquisar. O professor e o aluno como pesquisador cria a condição do aluno deixar de ser o objeto de ensino e passar a ser o companheiro de trabalho com o professor. Acredito ser mais ou menos isso. Muito bem. Então é uma pesquisação também, porque o professor ele vai pesquisar a sua prática, o que está acontecendo de positivo, o que é que falta para o aluno, porque a gente tem que trabalhar a equidade, né, Túlio? O que é equidade? A gente não pode deixar nenhum aluno para trás. Justamente. Todos têm que estar dentro do debate. Então, se algum aluno não está aprendendo, então aquele aluno também tem que ser trazido de alguma forma para dentro do processo. No caso, a escola em si, ela tem que criar um ambiente criativo, onde o aluno ele pode agir como um ser ativo dentro da escola. Exatamente. E aí, Mariana, essa questão também você deixa de ser só um professor ensinando e os alunos aprendendo. O aluno deixa de ser só aquele tarefeiro, né, para passar a pesquisar, fazer a pesquisa. Eu acho que o papel do professor, como por exemplo na física, é promover a reflexão, né, do aluno através dos fenômenos que ele vê no dia a dia. Por exemplo, na física, você quando lança o lançamento de um foguete, por exemplo, na OBA, na MOBFOG que nós utilizamos no lançamento de foguete, qual vai ser o ângulo que ele vai ter que lançar esse foguete para que ele vá mais longe? Será que é 30 graus? Será que é 45 graus? Né? Será que são 50 graus? E uma ideia não é só dizer, vamos a esse ângulo aqui, ele vai ter tal alcance, mas uma forma do aluno realmente aprender é ele testar isso, ele fala, experimentar. Lançar esse foguete cada vez a um ângulo diferente, né? Outro exemplo seria a construção, a turma construir, né, uma maquete sobre a produção de energia, um estudo da eletricidade, né, sobre a produção e distribuição de energia elétrica numa cidade, né? Você tem o ponto de produção, a rede de distribuição, as casinhas, seria um exemplo, né? A turma construir o experimento, construir e testar o experimento. E eu acredito que ele pode até aprender mais do que só o professor repassando o conteúdo, né? Então você está falando uma coisa muito importante do educar pela pesquisa, o contexto. Não é isso, Túlio? Tem que contextualizar, tem que trazer o aluno para reflexão. O aluno ele não vai ser aquele que vai só repetir, como você colocou ali. Ele não vai, no laboratório de ciência, dentro de uma aula normal, o professor não vai esgotar o conteúdo dentro daquele período de 50 minutos. Ele vai estimular, ele vai induzir o aluno a querer aprender mais. Aí isso faz toda a diferença, porque quando o aluno quer mais, aí você vai dar para ele a ferramenta da curiosidade, da busca. Aí, que a gente estava até comentando antes, Mariana, a internet. Nós estamos no mundo da comunicação rápida, você pode consultar tudo, mas qual a diferença de consulta e pesquisa? Pois é, né? Então na internet nós vamos ter vários conteúdos, né? Mas eu acredito que isso seria para consulta. A pesquisa mesmo seria a pessoa saber exatamente o que pesquisar. Então a internet ela propicia muita informação. E o conhecimento é realmente você saber linkar essa informação. É aquela questão que eu estava falando, do aluno ler, do aluno fazer sua interpretação, do aluno buscar dados, analisar esses dados e depois construir o seu argumento próprio, a partir de toda a pesquisa. Porque a pesquisa nunca se repete, de acordo com Miller. Porque a pesquisa é a consulta daquele conhecimento que foi captado na internet, mas aquilo que o pesquisador, através dos seus levantamentos qualitativos, quantitativos, aí ele vai agregar. Então é o pesquisador mais a consulta.
E essa pesquisa vai ser o quê? Única. Esse é o conceito de uma boa pesquisa. E o Educar pela Pesquisa traz isso, a curiosidade, o professor como orientador no início, depois ele vai se retroalimentar com seus estudantes. Por quê? Porque ele começa orientando e induzindo o aluno a pesquisar. Depois o aluno começa a exigir dos seus professores de todas as áreas do conhecimento. Isso é importante. A pesquisa, ela não tem limites dentro de uma disciplina, de uma área. Ela tem que envolver o máximo possível de elementos que tragam para uma reflexão social, ambiental, né, cultural, econômica, que é importante isso aí. As pesquisas mais importantes para a gente poder aqui trabalhar é aquelas que têm impacto e têm relevância social. Igual eu vi a questão do professor trabalhar a questão do cotidiano da escola. Tipo, um córrego que passa na frente da escola, ele serve como tema de pesquisa. É algo que está acontecendo ali na escola e o aluno tem como resolver ou procurar soluções para aquele problema. Exatamente. Então, já parte um tema de pesquisa, o que ele vivencia dentro da escola. Mas aí, para poder o aluno saber fazer a grande pergunta, que é exatamente qual é o problema que ele vai estudar, é que ele precisa ser, aí sim, o professor entra em ação com método científico, não é isso, Túlio? Exatamente. Essa provocação do professor, ela tem que parte do cotidiano. A gente pode provocar o aluno com coisas simples. Por exemplo, eu perguntar para um aluno por que quando o leite ferve ele derrama e quando a água ferve não derrama. Coisas simples no dia a dia que está no cotidiano deles e nós temos diversos conteúdos na área da química que vão explicar isso aí. Mas é simplesmente explicar? Não, é explicar com metodologia. Saber pesquisar, saber encontrar qual o problema que eu quero explicar. A partir desse problema, criar uma hipótese e a partir daí criar todo um trabalho, as justificativas, todo um trabalho. O córrego que passa na frente da escola, por que ele está poluído? Você tem toda uma explicação no entorno para chegar naquela conclusão. E você vai simplesmente dizer que está poluído? Não. O que a escola, como entidade pública, pode fazer junto com seus alunos para resolver aquele problema? Isso tudo dentro de uma metodologia e educando pela pesquisa. E aí não vai só a questão ambiental, né? Envolve o social, já que é no âmbito escolar. E aí eu vi em algum lugar que o aluno, com isso, ele tem uma aprendizagem formal e política. A aprendizagem formal que ele adquire, ele vai construindo, né? Dentro da escola, e o aprendizagem política, que é a ação dele, a intervenção dele diante da sociedade. Então é algo que está acontecendo, é algo social, né? E essa aula dialogal é muito importante porque ela transforma a sala de aula num grande laboratório. Laboratório do quê? Da discussão, da ampliação dos conhecimentos, do dialogal entre todos os atores dentro daquele âmbito escolar. É isso que a pesquisa traz. E o que é que tem a ver com o laboratório de ciência, que nós estamos aqui falando do Educar pela Pesquisa? Qual é o impacto disso no trabalho do professor lá do laboratório de ciência? Como poderia a gente trazer esse contexto do Educar pela Pesquisa, do dialogado, do contexto, da pesquisa como aquela ferramenta importante que vai dar um exercício de interdisciplinaridade. Você vai trazer o conhecimento para poder ele fazer sentido para o estudante, porque ele vai conectar. E a partir dali o aluno vai entender que tudo está interligado e que a sociedade onde ele está inserido tem os problemas. Ele vai também aí fazer a grande pergunta para poder construir seus projetos, não mais através de temas. Aquela pesquisa em que o professor passa para o estudante uma pesquisa pronta, ou que você tematiza, ou que se você cria só aquele espaço na escola, essa semana nós vamos trabalhar a feira de ciência. Isso não é mais um interessante. É o professor esquecer essa questão da receita pronta, da aula prática com roteiro, né? Onde o aluno ele pode entrar no laboratório, o professor orientar e ele construir, ele fazer a prática dentro do laboratório, porque ele tem capacidade para isso. O professor divide a turma em grupos e dá os elementos lá e deixa eles fazerem, ao invés de fazer só uma aula expositiva, né? Porque, como foi visto, né, o conteúdo que você não tem interesse, que só é exposto, às vezes não é tão desenvolvido assim, o aluno não tem todo esse interesse e só descarta. E como o professor Daniel falou, ele guarda quando ele mesmo pratica, quando ele mesmo faz, né? Ele consegue guardar a informação. Diferente dele só visualizar o professor manipulando. Isso mesmo. Porque como ele enxerga macroscopicamente, quando ele traz para o laboratório de ciências, ele vai ver como aquilo funciona microscopicamente.
né? Ele vai ver que a cozinha da casa dele é um grande laboratório e que tudo que a mãe dele faz lá na cozinha tem um porquê. E ele vai descobrir no laboratório de ciências, da forma mais prazerosa possível, por que aquilo acontece. Né? Explicar o que é uma ebullioscopia, o que é uma tonoscopia, que é o que a mãe dele está fazendo na cozinha, mas muitas vezes nem suspeita que está fazendo aquilo. Né? Então é ele poder chegar em casa com a satisfação de mostrar para os pais o conhecimento. Essa satisfação pessoal que vai fazer com que ele cada vez mais busque o aprendizado, busque o conhecimento e busque a pesquisa. Então, caracterizando tudo que a gente falou aqui, então o laboratório de ciência ele já não é mais um espaço só de prática. Justamente. Não, ele é um local de quê? De ampliação de conhecimento, monitoria dos estudantes. Aprendizagem colaborativa. Células de aprendizagem cooperativa, né? Que aí ele vai ter os clubes de ciência, os clubes de aprendizagem de química, os clubes de aprendizagem de química, física, biologia e outras áreas também, por exemplo, ciências humanas. Aqueles alunos, eu acho linguagens. que eles agem como os multiplicadores, né? De conhecimento. Justamente. Então, a sala de aula dá para você fazer muita coisa. Aqueles modelos anatômicos, algumas práticas que o professor faz no laboratório, mas é demonstrativa, ele só expõe para o aluno ver, ele pode fazer na sala de aula. Então o laboratório tem que ser um espaço mais valorizado, por ser um ambiente tematizado, por você ter várias oportunidades de você botar o aluno para o quê? Mão na massa. O ser humano é um ser sensorial. Nós aprendemos só ouvindo? Não, é ouvindo, vendo, sentindo o cheiro, provando, né? O tato. Então, quanto mais você estimular nossos sensores, mais a gente vai ter o sucesso da aprendizagem. Porque nosso cérebro é altamente seletivo. E aquilo que não faz sentido vai ser o quê? Descartado. E aquilo que faz sentido, contextualizado, vai ser internalizado. Então, esse é o desafio do professor no Educar pela Pesquisa. Significar, fazer o outro querer aprender mais, e aí ele vai buscar a sua grande... É o ouro do aprender, né? Que é a autonomia de busca, autonomia de construção do conhecimento, autoria. Não só mais replicar, tarefismo, e aí está só na receptividade. Ele está na construção do processo. Isso é Educar pela Pesquisa. E o Laboratório de Ciência é um grande local de indutor disso. É uma ferramenta importantíssima para Educar pela Pesquisa. A escola e os professores têm que se apropriar desse espaço pedagógico tão importante. E aí nós vamos tentar aqui, nesse momento e durante o curso que nós estamos propondo, estimular, através dessa metodologia do Educar pela Pesquisa, como trabalhar mais e melhor. Fazer da ferramenta da pesquisa um grande alicerce. Fazer com que todos participem, acima de tudo, da política de educação científica da SEDUC. Qual é? É o grande evento que é o Ceará Científico, que acontece uma etapa na escola, e aí os projetos são apresentados, os melhores vão para a etapa regional, e os melhores da regional vão para a etapa estadual. Mas o evento não é o mais importante. O mais importante é ser trabalhada essa pesquisa, essa forma de lidar com o conhecimento dentro da sala de aula, nos ambientes pedagógicos como o Laboratório de Ciência, despertar durante o ano inteiro. E aí culminar com esses encontros, esses momentos de troca. Não é isso? Então, eu acredito que seja esse nosso intuito. Nós estamos aqui reunidos, nós vamos daqui por diante construir esse itinerário, né, do Educar pela Pesquisa, e vamos contextualizar em cada uma das áreas. Na física, na biologia e na química. Então, sejam convidados a ampliar o conhecimento e conhecer o Educar pela Pesquisa.